Olá pessoal, como estão? Hoje a gente vai falar sobre multiplicação e divisão de frações. Para começar, a gente vai relembrar um exemplo que foi enviado na última aula, que é o exemplo em que a Maria recebe R$30 de mesada e ela gasta 3/5 dessa quantia. E aí a letra A quer saber quantos reais a Maria gasta por mês. Bom, então a gente sabe que ela gasta 3/5 de R$30. Então, para a gente resolver isso, o que a gente precisa fazer é dividir os R$30 em 5 partes iguais e tomar 3 partes. Então, dividir 30 por 5 e multiplicar por 3. Basicamente é isso que a gente está fazendo, né? Então, o que nós acabamos de fazer para descobrir quantos reais a Maria gasta por mês é descobrir quanto é 3/5 de R$30. Então, o que nós fizemos? Dividir em 5 partes e pegar 3, ou seja, multiplicar por 3, né, o resultado. Então, encontramos 18. Mas agora, como é que a gente calcularia, por exemplo, 1/2 de 1/3? A lógica é a mesma. Nós vamos pegar 1/3 e vamos dividir ao meio e pegar uma parte. Ou seja, vamos aqui aos desenhos, né? A gente tem 1/3, que é a parte azul aqui do retângulo, e nós queremos 1/2 de 1/3, então precisamos dividir as duas partes iguais e tomar uma parte. Então, olha só, a gente dividiu aqui ao 1/2, certo? E agora a gente tem 6 pedacinhos no total. O que antes era 3, bom, a gente dividiu, digamos, podemos pensar em barra de chocolate, por exemplo, que antes foi cortado em 3 pedaços, agora a gente dividiu ao meio, então a gente tem 6 pedaços, tá? E agora a gente vai tomar uma parte, né? Pensando que a gente quer essa parte aqui de cima, que é 1/2, então nós vamos tomar uma partezinha. Então, um pedacinho de tudo isso aqui, um pedacinho de 6, é 1/6. Então, 1/2 de 1/3 é igual a 1/6. Isso que a gente acabou de fazer é uma multiplicação de frações, tá? Então, 1/2 de 1/3 é a mesma coisa do que 1/2 vezes 1/3. E para fazer a multiplicação de frações, basta a gente multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Como aqui, né? 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui vai ser o nosso numerador. 2 vezes 3, 6, que vai ser o nosso denominador. É bem tranquilo. Aqui a gente tem mais outros exemplos, tá? 3/4 vezes 1/2, bom, 3 vezes 1, 3, nosso numerador. 4 vezes 2, 8, que é o nosso denominador. Agora a gente tem o dobro de 1/4. Bom, o dobro de alguma coisa é 2 vezes aquela coisa. Então, 2 vezes 1/4. Vejam que aqui a gente não tem nenhum denominador. Então, sempre que não tem um denominador, a gente coloca o número 1 abaixo como denominador dessa fração. Então, nós temos 2 vezes 1, que é 2, 1 vezes 4, que é 4. Então, esse é o dobro de 1/4. Certo, e como é que a gente vai fazer a divisão de frações? Vamos para este exemplo aqui. Quanto é a metade de 3/4? Bom, se a gente quer a metade, então a gente vai dividir em duas partes. Então, o que nós vamos fazer? Pegamos os 3/4 aqui, que é a parte rosa, né? 3 de 4. E nós vamos cortar ao meio, que foi o que nós fizemos aqui. Vejam que agora a gente tem 8 pedaços no total. Só que a gente quer a metade disso tudo. Se a gente quer a metade disso tudo, então é isso aqui. Mas é a parte pintada que a gente quer. A gente pode pensar como se fosse a interseção dessas duas coisas. Então, a gente quer essa partezinha aqui. Então, são 3 pedaços de um total de 8 pedaços. Então, a gente tem 3/8. Tá? Então, o que nós fizemos aqui foi 3/4 dividido por 2 é igual a 3/8. E isso que a gente acabou de fazer também pode ser representado por uma multiplicação, tá? Por exemplo, vamos lá. O que a gente fez aqui foi 3/4 dividido por 2. O 2, a gente precisa colocar um denominador nele, né? Que é o número 1. Então, 3/4 dividido por 2 sobre 1 vai ser igual a 3/8, foi o que a gente descobriu ali através dos desenhos. Mas vejam que, quando eu quero pegar a metade de alguma coisa, eu também estou pegando 1/2 daquela coisa.
Então essas coisas equivalem. Então eu dizer que eu quero dividir uma fração por 2 é a mesma coisa que eu dizer que eu estou multiplicando por 1/2, tá? Então eu posso dizer que esse exemplo aqui, quanto é a metade de 3/4, eu também posso estar falando quanto é 1/2 de 3/4. E 1/2 de 3/4 a gente sabe que a gente faz a multiplicação. Então, na divisão de frações, o que nós vamos fazer? Nós vamos conservar a primeira fração, inverter a segunda fração, tá? Como neste caso aqui, a gente conserva a primeira, inverte ela, no caso o 5 vem para cá, o 4 vem para cá. E a gente faz a multiplicação das frações, que foi o que a gente fez aqui, né? Nós tínhamos essa divisão, e aí depois a gente veio para cá, só que o denominador passou a ser o numerador e o numerador passou a ser o denominador. E a gente realizou a multiplicação de frações. Então, essa aqui é a regrinha da divisão de frações. E aqui a gente tem os exercícios, tá? Aqui nós temos ligar as divisões com o desenho correspondente. Primeiro vocês vão fazer a operação e depois o resultado vocês vão ver no que se encaixa aqui, né? Fazer uma correspondência. Aqui temos um probleminha de interpretação com cálculo. E aqui nós temos mais cálculos mesmo. E depois nós temos mais 2 exercícios de interpretação também com continhas. Qualquer dúvida, nas quartas-feiras nós temos os plantões, das 2 às 3. E vocês podem me chamar a qualquer momento no WhatsApp, é claro que talvez eu não responda na hora. Tá bem? Até a próxima!